Oiê! Boa noite! Sei porque toda vez agora que eu entro aqui, ele fica na tela dando vários avançar, sabe? Mostrando tudo que tem de feature. Não sei por que ele tá mostrando isso, mas não é a primeira vez. Da outra vez também deu a mesma coisa. Boa noite para todo mundo. Espero que o áudio esteja bom. Coloquei uma luzinha aqui também para ajudar um pouquinho, né? A cara, boa noite para todo mundo. Muito legal estar aqui, mais uma semana com vocês, em mais um tema aqui no Papo de Junguiano. Para quem é novo, seja bem-vindo. A gente adora quem é novo aqui, porque a gente percebe como a gente tem gente, né, seguidores e amigos fiéis acompanhando o nosso trabalho semanalmente. Então quem é novo vai perceber que a gente acaba formando uma comunidade mesmo, e a gente encontra aqui as mesmas carinhas, os mesmos nomezinhos, e a gente vai fazendo uma troca bem saudável com todo mundo, não só partindo de mim e do Daniel, mas entre todos aqui que estão acompanhando ao vivo com a gente. E essa é a maior riqueza que a gente tem, que é saber que é como se a gente estivesse num espaço mesmo fechado ao vivo com todo mundo, podendo fazer uma troca e uma interação bacana, né? Não só de um jeito unilateral nosso para vocês, mas todo mundo se ajudando, todo mundo contribuindo, todo mundo vivenciando aquilo que a gente mais gosta, que é a psicologia analítica. Então, uma boa noite para todo mundo. Então, vamos começar, que o tema de hoje é: qual é o lugar que o sagrado ocupa em sua vida? Quem já está aqui mais um tempinho, não é segredo para ninguém, sabe que... Boa noite! Ah, obrigada! Obrigada! Vou ter uma corzinha, né, para dar uma ajuda aqui, acho que é isso. Quem já está aqui há mais tempo, não é segredo, eu não escondo, sabe que eu tenho uma vivência com a espiritualidade, com a religiosidade, que é muito ativa na minha vida. Acho que isso é uma coisa de família, porque é uma coisa que todo mundo vivenciou, meus pais também sempre colocaram isso pra gente, de uma forma livre, né? Porque cada filho podia seguir qualquer coisa desde que seguisse algo que fizesse bem, que conversasse com a própria intenção, com a alma de cada um. Então cada filho foi para um lado, mas a gente tem esse caminho da espiritualidade, da religiosidade muito atuante na nossa vida. Então, as pessoas sabem que esse é um caminho que eu sigo, é um caminho que eu gosto de falar. Quando a gente estuda a psicologia analítica, Jung coloca lá a importância, né, como um pilar dessa espiritualidade, dessa vivência espiritual, sabe que é um caminho, né, é um braço que eu gosto muito, valorizo, e eu sempre tento colocar, inclusive, trazer esse assunto, não de forma impositiva nunca, mas trazer essa importância para os atendimentos, porque tá lá e Jung fala sobre isso, não é uma coisa minha. Só que eu sei que ao mesmo tempo tem muita gente que não tem uma vivência com a espiritualidade, não segue uma religião ou uma filosofia de vida que traga esse sentido no dia a dia. E aí a gente para e pergunta, né? Então como que eu posso trazer essa dimensão, como eu posso trazer esse pilar para o meu cotidiano, sendo que eu não sigo algo, sendo que de repente eu nem acredito naquilo que as pessoas seguem, naquelas condutas, naquela simbologia. E aí já até chegaram a perguntar para mim, tá, mas e quem não segue e não acredita? Vai ficar sempre capenga, né, desse braço? Vai sempre ter uma falta? Aí, ó, como que faz? Trazendo o sagrado para o dia a dia. Porque essa dimensão do sagrado, ela vai muito além de uma prática, de uma conduta, de um dogma, de algo ali fechado, de algo impositivo. Né? Essa dimensão do sagrado é uma conexão que cada um vai encontrar e cada um vai poder exercer dentro do seu ambiente, dentro das suas tarefas, sem o rigor, sem a pressão de se conectar com algo, né? Claro que eu acho que acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Porque tem tantas manifestações, tantas formas
da gente trazer esse recurso para o nosso dia a dia, que eu acho que em algum momento alguém vai encontrar algum caminho e vai seguir, e eu super apoio. Mas naqueles casos que a pessoa não quer, não encontrou, ainda está um pouco perdida, né, nessa seara, como que fica diante desse dinamismo psíquico? Porque o Jung, inclusive, coloca desta forma. Então, esse é o intuito dessa live, falar sobre o sagrado, não como um braço de uma manifestação da espiritualidade, de uma vivência espiritual diante das religiões ou filosofias de vida, não é. Eu até acho que já falei disso em outras lives. Esse braço aqui é trazer a dimensão do sagrado. E a dimensão do sagrado, óbvio, a gente consegue acessar através de doutrinas, de filosofias, mas a gente também consegue acessar por atitudes, né, do sagrado na nossa rotina e na nossa ação cotidiana, na ação mais ordinária que a gente possa imaginar. Então, esse é o convite da live de hoje e eu quero ver a interação aí de todo mundo. Aliás, foi muito legal algumas respostas das caixinhas. Eu não sei fazer como o Daniel faz de mostrar aqui, mas eu adoro receber essas respostas, a gente gosta muito. Eu só não entendo muito das tecnologias, mas eu leio todas e foi muito, muito, muito legal ver que já tem muita gente entendendo e vivenciando essa dimensão do sagrado no dia a dia. Então eu fiquei muito feliz, porque isso sim é um caminho que traz saúde. E aí, quando a gente pensa em saúde mental, em saúde psíquica, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de equilíbrio diante dessa vida que naturalmente vai desequilibrar, naturalmente vai adoecer, porque esse é a vida que a gente leva. Nossa vida é naturalmente por si só adoecedora. Então, se a gente não tem um mecanismo aí de compensação e autorregulação, se a gente não tem, a gente adoece inevitavelmente. Esse também é o raciocínio da psicossomática, tem outras lives minhas explicando isso. A psicossomática, na nossa visão, não é aquela coisa da doença da mente, a gente não separa corpo e mente, mas a gente fala das doenças, processo de adoecimento, até chegar mesmo em doença crônica, como uma desconexão. Então, quem quiser, é só buscar, tá aqui no IGTV, tá também no nosso canal do YouTube, e a gente fala mais sobre isso, e se tiver alguma dúvida, posso fazer uma outra live para complementar, tá? Pra que eu tenho que clicar? Não vou nem clicar, porque se sair daqui eu não sei voltar, vou seguir. Eu tenho medo dessas coisas, porque aí eu me perco inteira, não vou saber fazer, tá? Mas é isso. Então, bora para nossa live, bora para nossa troca. Se a gente procurar no dicionário qual é o significado da palavra sagrado, o que a gente vai encontrar? Tô na minha colinha. Ah, é assim? Outro dia eu testo. Agora eu não vou testar não, porque vai que eu erro. Outro dia eu vou testar lá no final, tipo, porque se der errado já foi, tá? Mas eu não vou testar agora não. Que é a lei de Murphy, a gente está numa semana de eclipse e aqui o Conhecendo Jung, ele é altamente impactado por eclipses, porque tudo acontece, a coisa cai, tudo trava, então eu não vou mexer com isso, tá? Essa semana não. Quem tem medo, então eu não vou fazer nada não. Bom, quando a gente procura então o sentido da palavra sagrado, o que a gente encontra? É relativo ou inerente a Deus, a uma divindade ou a ritos. Então, é um sentido muito ligado mesmo à parte sagrado, sacro de Deus, que recebeu a consagração, então algo que foi consagrado, que recebeu essa bênção, né, e esse aspecto de algo sagrado, que inspira respeito ou veneração, que aí é uma atitude de algo sagrado diante de um símbolo, diante de um ritual, diante de uma imagem. E quando a gente usa o sagrado com adjetivo, a gente encontra algo que é sagrado por estar associado ao seguir um sentido. Pra gente aqui
Duas dessas denominações fariam mais sentido. Uma que inspira respeito ou veneração, porque é algo que Jung coloca muito isso. A atitude religiosa para o Jung é algo como ele fala, né? A atitude religiosa, ele usa essa palavra para denominar algo que está acima, que é maior, que está além de nós aqui, da nossa consciência do eu, e que isso, que é imago Dei, né? O self, ele deve ser respeitado, ele deve ser venerado, mas não venerado no sentido de, nossa, só o self que é o nosso foco, todo o resto deixa para lá, né? Não é nesse sentido. Mas ser venerado numa atitude respeitosa. A gente tem que ter uma atitude de respeito pelos conteúdos do nosso inconsciente. Isso eu também acho que já falei numa outra live. A gente não tem que ficar brincando de acessar conteúdos por uma mera curiosidade. O Jung fala que a gente tem que respeitar todo o conteúdo que vem do inconsciente, porque é conteúdo da nossa alma. Então, esse seria um dos caminhos que a gente poderia entender o sagrado aqui para essa live, e o outro caminho seria esse quando é usado como um adjetivo, isso aqui é sagrado, essa função é sagrada, essa minha atitude é sagrada, que ele vai falar que só é sagrado porque de uma certa forma a gente está associando um sentido àquilo que a gente vai fazer. Então esses dois caminhos seriam o caminho do sagrado, que a gente pode olhar dentro da psicologia analítica, que a gente vai discutir no aqui e agora. Uma vida que ela é voltada apenas para os afazeres do cotidiano, as coisas materiais, essa vida muito, né, do material, do cotidiano, dos afazeres, da nossa rotina, leva a uma desconexão do homem com a sua própria alma. A gente fica muito raso nas nossas funções, a gente fica muito robótico nas atitudes que a gente tem que tomar ou diante da nossa rotina. A gente fica muito assim, tem tarefa, a gente executa a tarefa, executa e a gente vai vivendo como um robozinho. Agora, o homem contemporâneo, né, o homem do nosso momento de vida, e aí eu não estou falando aqui da nossa sociedade, não estou falando do Brasil, não estou falando aqui da nossa bolha. O mundo está assim, independente da cultura, né, independente do estágio em que se encontra. Esse homem contemporâneo, ele está doente, só que ele não percebe. Por quê? Ele perdeu algo muito valioso, que é o sentido espiritual da vida e a busca da realização da alma. Quantas pessoas a gente vê, mesmo lá fora, que já, né, a gente bebe da meditação, do yoga, e a gente já vê as pessoas que estão com tudo no próprio quintal ali, mas fazendo uma prática totalmente desconectada de algo maior. Porque todos esses ritos, eles estão sendo copiados, mas estão tirando a profundidade, estão tirando o sentido das ações. A gente repete muita coisa aqui, a gente faz muita coisa que nos inspira, mas a gente está tirando o sagrado dessa dimensão. Então, quem acende uma vela, muitas vezes acende uma vela porque sabe que acender uma vela pode ser bacana. Então, vou acender uma vela para fazer uma oração, vou acender uma vela de intenção para alguém, só que eu acendo a vela e acabou, né? Eu vou perdendo conexão com os símbolos, eu vou perdendo conexão com algo que é sagrado, e aí eu vou fazendo uma repetição de símbolos, repetições até de rituais, sem o rito sagrado, sem o entendimento do que tem por trás, do para que serve, por que cada coisa é pensada, tirando a capacidade de conexão com algo que transcende a gente, que seria a característica dessa coisa, desse algo sagrado. Aí você vai falar, mas aí você tá caindo na parte de religião e espiritualidade que você falou que não ia cair. Tá bom? Quando a gente tem o nosso trabalho e a gente tem que servir, a gente tem que fazer algo, e a gente simplesmente entrega aquilo, entrega com mau humor, entrega de forma muito rasa, porque eu estou perdendo sentido, eu não vejo valor naquela minha função. A gente quer sempre atingir algo que a gente não tem. A gente sempre tem a ilusão de que quando eu chegar lá, quando acontecer aquilo, quando eu tiver tal cargo, quando eu tiver tal função, aí eu vou dar o meu melhor, porque aquilo é bacana, aquilo é importante, o que eu faço não é.
a gente vai tirando toda essa dimensão de profundidade, de sentido, do servir, da importância das nossas ações do dia a dia. Então a gente fica extremamente pragmático, a gente fica colocando tudo de uma forma muito concreta, muito literal, e a gente fica colocando tudo em posições de superioridade e inferioridade, colocando relação de poder, tirando o poder do que poderia ter um poder, não no sentido dessa hierarquia, mas um poder no sentido da potencialidade que aquilo teria numa função, numa dinâmica, porque eu retiro o sagrado da função. Então, percebe como o sagrado, ele pode estar conectado no nosso dia a dia, independente da função, mas o homem contemporâneo, o nosso dia a dia, a nossa sociedade, né? Nós somos filhos desse tempo. Então não adianta ninguém falar, eu já passei por isso, eu tô acima disso. Tá todo mundo igual. Talvez um esteja mais adiantadinho que o outro em algumas funções, mas na prática todo mundo derrapa. Porque nós somos filhos desse tempo. E esse tempo está desconectado com as coisas sagradas, com o sagrado da experiência de vida, com o sagrado da oportunidade de cada dia. Então, tem um texto aqui que é bem manjado, se eu não me engano, é da Natureza da Psique. Eu fiz essa coisa de escrever, mas eu esqueci de anotar a referência, veja bem. Mas é do Jung, vocês já viram por aí, então eu acho que é a Natureza da Psique. Que ele coloca: de todos os meus pacientes que tinham ultrapassado o meio da vida, isto é, que contavam mais de 35 anos, veja bem, Jung escreveu isso, onde a expectativa de vida era essa, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse o da atitude religiosa. Aliás, todos estavam doentes, em última análise, por terem perdido aquilo que as religiões vivas ofereciam em todos os tempos a seus adeptos, e nenhum se curou realmente sem ter readquirido uma atitude religiosa própria, o que evidentemente nada tinha a ver com a questão da confissão, ou seja, o credo religioso, ou com a pertença a uma determinada igreja. Então, o que o Jung coloca aqui? Que dos pacientes dele que em algum momento tinham perdido essa vivência, né, esse campo desse sagrado, dessa atitude religiosa, ou seja, essa atitude de ligação, nós, o nosso eu com algo maior que transcende a nós, estavam adoecendo da própria alma. E isso não tinha a ver com um credo religioso, uma religião, um dogma específico, nem mesmo a crença em algo, mas essa atitude perante a vida. Acho que vocês já devem ter escutado esse trecho aqui do Jung. Quando a gente entende a importância e o caminho dessa busca, ou seja, o que a alma quer, como que eu posso colocar um pouquinho mais de alma em uma tarefa do meu dia? Não preciso, né, tentar vencer aí, a transcender todo mundo e viver com muita alma. Vamos por partes, escolher uma única tarefa e fazer isso com um pouquinho de alma, que pode ser o meu bom dia chegando em algum lugar. Se eu colocar um bom dia verdadeiro, um bom dia com sentimento, um bom dia realmente com o desejo de ser gentil com o outro, eu estou colocando alma ali. Então, se eu escolher uma alma no meu dia para colocar, para prestar atenção nela, para servir ao outro, para doar o outro, eu já começo a ter uma reconexão com algo que eu sinto aqui dentro, né? Eu não fico só esterilizada do que está acontecendo, eu não fico estéril das coisas, eu me permito ser contaminada com o outro, com o ambiente e dar o meu melhor, né? É o ressignificar realmente, exatamente. Então, quando a gente tem essa busca por alma, pelo sagrado, nas questões do dia a dia, chega agora, mas a gente está esquentando. Bem-vinda, boa noite. Quando a gente tem essa busca, é natural a gente passar e repassar por todos os nossos desejos e por todas as nossas necessidades. O tempo todo a gente está criando nossos desejos, novos desejos, e o tempo todo a gente está tendo que dar conta também das nossas necessidades. Não dá só para viver de desejo, da mesma forma que viver só de necessidade
também adoece e é chato demais. Então o tempo todo a gente está repassando, a gente passa e repassa do que seria o nosso desejo. O que eu desejo agora? E os desejos mudam. Qual é a necessidade? O que a vida está pedindo agora? Será que eu ainda preciso fazer isso dessa forma? Ou eu já posso colocar outras coisas no meu dia? Né? Eu já posso mudar um pouquinho? O que é a necessidade? O que é o meu desejo? E aí eu vou tentando, né, quando eu olho para isso, achar um equilíbrio entre o que eu devo fazer com o que eu posso fazer e do jeito que eu consigo fazer. Porque quando eu fico ali reparando no meu desejo e necessidade, eu começo a ter escolhas. Como que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Eu tenho escolha? Não tenho. Mas como que eu vou fazer isso, já que eu não tenho uma escolha de não fazer? De que jeito eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Isso eu sempre vou ter como opção. E isso nunca ninguém, nenhuma situação vai tirar da gente a possibilidade de escolher como fazer cada coisa e de que jeito fazer. Nesse sentido, o tempo todinho a gente fica cara a cara com novas versões, né? Novas e velhas versões nossas, né? Daquilo que eu já estou condicionada com aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero experimentar em mim, o que uma determinada situação está mostrando para mim e de repente é uma nova versão que nem eu sabia que existia, mas eu começo a conhecer todos esses aspectos que já existem dentro de mim. E aí, Pati, tudo bom? E aí, a gente percebe que diante dessas convicções, diante desses, né, dessas passadas e repassadas aí de situações, a gente percebe, fica nítido que o tempo todo a gente tem que conviver com mudanças. O tempo todo estamos mudando e o tempo todo se tem uma mudança, pode ter várias versões minhas. Eu vou usar hoje como guia, eu com os meus livros encapados aqui na luz, esse livro do Valdemar, que é Dinheiro, Saúde e Sagrado. Eu não vou falar sobre o livro, esse livro é maravilhoso, porque além do tema ser muito legal, o Valdemar vai colocando tem muito conceito aqui que ele explica, os conceitos de cada coisa, o que é enantiodromia, o que é sombra, o que é projeção. Então é um livro que vale muito a pena ler, do Valdemar Magaldi, do IGEP. Mas ele põe alguns trechos aqui, bem da introdução, bem do comecinho, que é muito interessante, então eu vou usar esse livro como guia, mas para retirar esses trechos, tá? Não é sobre o tema, mas é um livro que vale, eu preciso até reler, eu li ele faz muito tempo. Então vamos lá. Eu separei aqui, quem tem esse livro e quiser acompanhar, da página 33. Na página 33 a gente encontra: ninguém pode fazer história, e isso aqui é um trecho do Jung que tá no volume 10, tá? Parágrafo 268. Ninguém pode fazer história se não quiser arriscar a própria pele, levando até o fim a experiência de sua própria vida, e deixar bem claro que sua vida não é uma continuação do passado, mas um novo começo. Continuar é uma tarefa que até os animais são capazes de realizar, mas começar e inovar são as únicas prerrogativas do homem que o colocam acima dos animais. Achei esse trecho tão legal, e eu não lembrava desse trecho no livro do Jung, porque ele coloca isso, né? A gente acha... Claro, o livro é Dinheiro, Saúde e Sagrado, do Valdemar Magaldi, é da editora Eleva Cultural, tá? Acha isso no próprio site da editora, ou dá para comprar, acho que direto pelo IGEP, tá? Só ligar lá. Então, por que é interessante? Porque a gente tem uma ideia, né, quando a gente fala de processo terapêutico, de amadurecimento da psique, como uma evolução, como uma continuidade, como se tivesse um começo, meio e fim perfeito, linear. Mas, na verdade, esse trecho aqui explica muito daquela outra frase que a gente adora compartilhar em Facebook, que o Jung fala, que a vida começa sempre e de novo. Não sei se esse trecho é exatamente continuação desse aqui que o Valdemar colocou, eu não tive tempo de procurar, mas eu acredito que sim, porque traz essa ideia que
a gente não necessariamente, né, para evoluir, a gente tem que evoluir do passado no sentido de continuar algo que a gente estava fazendo, só que um pouco melhor. Muitas vezes na nossa vida, o continuar, o amadurecimento, a evolução, ela vai vir de um recomeço. É como se a gente acordasse e tivesse uma nova oportunidade, tivesse diante da gente uma nova decisão, uma nova pessoa, e tudo aquilo aí sim, com o que a gente aprendeu, com o nosso histórico e com a nossa bagagem, a gente recomeça. Então, é profundo o que o Jung coloca, né? O animal por si só, ele continua, só que ele não evolui, ele não se diferencia. Então, a nossa tarefa não é ficar mais do mesmo, a nossa tarefa é sempre recomeçar, é sempre parar, se observar e se colocar diante de uma forma nova, de uma atitude nova, mesmo que a gente siga alguma coisa do passado. Então, isso é extremamente interessante. Então, eu estava numa loja e o vendedor falou para mim, a gente começou a meter um puta papo cabeça lá, e o vendedor me falou uma frase que ele leu numa entrevista, eu não gravei de quem, mas ele falava assim, que nessa entrevista, né, que se antes a única certeza que a gente tinha na vida era a morte, hoje a certeza que mais a gente tem, mais gritante da nossa vida, é que tudo muda o tempo todo, que a gente não vai conseguir escapar da mudança. E eu achei isso muito legal, isso marcou demais o vendedor, ele falou ali com um sentido, um insight tão grandioso, e eu quis trazer hoje aqui, ele nem sabe do canal, mas eu quis trazer aqui porque de fato é isso. Tanto o conceito da morte quanto o conceito da mudança, a gente sempre soube, né? A morte sempre foi evidenciada pra gente como algo que vai acontecer com todo mundo a qualquer momento. Agora, a mudança também a gente sabe, né? A capacidade, tudo muda o tempo todo e só estamos aqui porque a gente tem uma capacidade de adaptação que faz a gente sobreviver a todas as mudanças. Agora, tanto a morte como a mudança, como certeza da vida, eu acho que é uma tarefa, né, que veio ali sendo escancarada pra gente, fazendo a gente ter que lidar com isso de uns anos pra cá, né? Não só pelas mortes da pandemia, mas as violências que a gente vê em jornal, as guerras, os massacres, as coisas que acontecem no mundo inteiro, veio escancarando pra gente o quanto que viver é frágil, né? Não só a questão da pandemia ali, a doença e a quantidade de mortos, mas esses ataques, essas tragédias, os atentados que chegam pra gente, é tão distante da nossa realidade, vírgula, né? Talvez seja distante de um bairro ou de outro, dependendo de onde a gente mora, mas acontece com a gente o tempo todo, mas parece que lá fora é sério e aqui a gente finge que não olha, mas essas tragédias trazem, né? Aproximam a morte da nossa realidade. Agora a mudança, eu gostei que ele me falou isso, porque a mudança como uma certeza da vida é algo que a gente rejeita. E isso tem uma explicação, o nosso funcionamento, o nosso cérebro, o nosso funcionamento psíquico, ele funciona através da repetição, ele reconhece a repetição. Então a gente sempre vai preferir o mais do mesmo, a gente sempre vai preferir algo conhecido, porque toda vez que eu me lanço a algo novo, todo o meu corpo, todo o meu sistema tem que ter uma inteligência ali, um plano de ação hormonal, descarga neurológica, ele tem que se adaptar inteirinho diante desse estresse do desconhecido para a gente sobreviver, para a gente ter uma reação imunológica, uma reação aqui fora do que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar, como que tem que agir. Então toda novidade gera um estresse. Mas lá uma live também lá atrás eu falava a diferença, tem o estresse que ele é positivo, ele é a dinâmica da vida, e o estresse que é negativo e que adoece. Então, toda essa capacidade do nosso corpo de reagir diante de um evento estressante, ele é natural, a gente consegue fazer, mas o sofrimento vem porque uma parte nossa quer resistir a todas essas mudanças.
Então, até é interessante ver isso, né? A questão da morte e da mudança. O nosso professor do Ayurveda, tô falando nosso porque tem amigo aqui do Ayurveda que eu vi, o Dr. Ruge, ele fala uma coisa tão bonita. Ele fala assim que isso nas rotinas das práticas da saúde, que a gente faz bem de manhãzinha, a gente fez principalmente lá no ashram quando a gente estava trabalhando. Vou falar do medo, tá? Medo da mudança. Se eu esquecer, você põe aqui de novo. E aí tem uma parte lá que ele fala pra gente cultuar, pra gente agradecer o Deus Sol. Então ele fala que toda vez a gente acorda muito cedinho, de vez em quando eu dou uma burlada nisso, mas a gente acorda um pouquinho antes do sol nascer, bem cedinho, naquele estado que a gente ainda está na calmaria, a gente faz uma conexão, a gente faz uma reverência, né, ao nosso espírito, à nossa divindade, a todas as divindades, para abençoar o nosso dia e o dia das pessoas com que a gente vai conviver, né, naquele dia. E isso faz parte da prática da saúde. E aí ele fala que a gente tem que ter essa noção, a gente tem que acordar e agradecer por mais um dia e agradecer a esse Deus Sol, agradecer por a gente poder presenciar o nascimento de mais um sol, porque inevitavelmente todos nós vai chegar um dia que a gente não vai ver o sol nascer. E quando chegar esse dia que a gente não vai presenciar o sol nascendo, é o dia que a gente vai ter morrido nessa vida aqui. Então, se a gente acordou e a gente tem a possibilidade de ver o sol nascendo, a gente tem que agradecer, porque um dia isso não vai ser possível. E eu acho isso tão lindo, eu acho isso tão profundo. Isso é trazer uma dimensão do sagrado, independente de qualquer religião, simplesmente por a gente levantar da cama, mesmo que a gente tenha aquele dia osso. Mas é uma oportunidade, porque um dia a gente não vai passar por isso. Olha que incrível, né? Parar e pensar. Nunca tinha parado e pensado nisso. Então é muito bonito escutar ele como um mestre, um professor falando, porque é de fato o que ele vive e ele tenta passar pra gente. É muito bonito, né? Então, o tempo todo a gente tem que, né, lidar com a certeza da morte e a certeza da mudança, mas sabendo que o tempo todo tudo pode mudar a qualquer momento. E aí, se os desejos da alma, e eu vou colocar os desejos da alma com esses irritantes aqui, dedinhos, porque depois que a gente começa, né, se a gente para 5 minutos e presta um pouquinho mais de atenção, a gente vê que a gente usa uns termos errados, né? Mas toda vez que esses desejos da alma eles são extremamente identificados com as rotinas ou com as situações exteriores, a gente vive, né, num estado simbiótico com esse mundo aqui fora, que quando aqui fora acontece alguma coisa, né, ou como a gente veio da pandemia, que teve uma paralisação em tudo, o mundo exterior virou do avesso, e a gente tem essa identificação dos desejos da alma, a gente vê que a nossa vida ela fica ainda mais perdido. Então ela fala assim, o desejo da minha alma é o trabalho em tal lugar, o desejo da minha alma é fazer tal coisa. E aí de repente essa tal coisa não é mais permitido fazer, ou o meu trabalho fui mandado embora, não consigo. Toda vez que eu tenho isso, essa identificação só com algo exterior e esse algo exterior muda, eu sou obrigada a ter que olhar de novo para dentro de mim e ter que reencontrar com a minha alma dentro, independente das situações do mundo aqui fora. E aí, quando fora muda, ou quando fora para, ou quando o mundo exterior, quando acontece qualquer coisa, a gente tem que parar e se perguntar, mas cadê? Onde está aquela alma, né, que se identificava com tanta coisa lá fora? Para onde ela foi agora que aquilo que me identificava, que aquilo que eu traduzia como minha alma não existe mais? E aí eu começo a fazer essa avaliação e de novo a encontrar a alma em mim, que eu posso depositar nas coisas, mas que não está condicionado a nada e a ninguém, porque pertence a mim. Então, se eu conheço a minha alma, eu posso doar a minha alma em qualquer atividade. Eu não preciso ficar apenas presa e refém a algo que minha alma gosta, porque é natural nossa alma gostar de algumas coisas. Mas a nossa alma pode estar presente, inclusive, naquilo
que eu não amo de paixão, mas que eu posso colocar o melhor de mim. O Matheus Macedo, que ele é um brasileiro, mas se formou em medicina lá na Índia, ele é do Ayurveda, ele viaja o mundo todo dando palestras, workshops e levando o Ayurveda, e ele é bem interessante, a visão dele. O Ayurveda não é nem vegetariano nem vegano, mas ele é vegano. E aí um dia perguntaram nas caixinhas para ele como que ele fazia para levar o Ayurveda diante de tantas mudanças, porque a cada hora ele está num país com um clima, num fuso horário. Imagino que tenha restrições de comida, porque eu, vegetariana, às vezes sofro nos lugares para comer, imagina ele vegano. E aí o Ayurveda ele tem uma série de rotina, ele tem lá umas coisinhas para serem feitas, que é bem interessante. E aí perguntaram como que ele fazia, né? E se era possível. O Ayurveda é muito simples, mas quando a gente coloca no nosso dia a dia, a gente vê que dá trabalho, porque a gente vive num modo total adoecedor. E aí ele respondeu uma coisa, para variar, nunca lembro direito como as pessoas falam, mas eu gravo o que elas tentam dizer. E aí ele falou algo do tipo, que ele falou: nós temos que fazer o melhor possível, com o que for possível, do jeito que é possível, e isso é maravilhoso. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele entende o Ayurveda ali, só que dependendo de onde ele tá, ele vai tentar fazer o melhor possível, do jeito que dá com o que ele tem na mão. E isso por si só é maravilhoso, essa liberdade que ele tem de levar o Ayurveda, de levar esse pensamento de saúde e não ficar preso e limitado a nenhuma regra, a nenhuma ordem, a nada fechado. Ele é livre e ele vai levar esse conceito e tentar se adaptar em qualquer lugar que ele for. Por que eu trago isso? Porque quando a gente tenta colocar o sagrado, quando a gente tenta colocar a nossa alma, a nossa atitude deveria ser a mesma. A gente nem sempre vai poder fazer aquilo que a gente gosta. Por exemplo, eu tenho sorte, tenho o privilégio de trabalhar com algo que me realiza. Então, eu amo trabalhar com isso. Vou amar colocar o Ayurveda junto na minha atividade, fazer atendimentos em Ayurveda. Não vou deixar Jung do lado, mas assim, nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar com algo que se sente realizado. E isso não é crime nenhum, mas a gente tem que colocar realização em algum momento da vida, em algum lugar da nossa rotina. Se dá para casar, perfeito. Mas se não, aonde que eu posso colocar um pouco mais de mim? Então, nem sempre, nem todo dia a gente tá lá, tá bem para atender. Os meus pacientes sabem, eu sou bem aberta. Quando eu tô puta da vida, tá na minha cara e eu falo que eu tô irritada. Quando eu tô mais alegre, eu falo, a gente brinca. Então, assim, nem todo dia eu tô com uma puta vontade ali e tal, mas eu tô sempre dando o meu melhor. Eu tô sempre buscando entregar algo a mais nas minhas atividades. E fico frustrada quando eu mesmo sinto que eu poderia ter sido um pouquinho melhor, mas não consegui por N motivo. Mas isso é colocar alma. É você se colocar à disposição de fazer algo e de fato entregar o seu melhor. Mas nem sempre o mundo vai ser ideal. Às vezes a gente vai ter que colocar ali algo e esse algo com alma é o que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, lá quando a gente foi trabalhar, todo mundo estava ali para trabalhar, cada um tem uma profissão, cada um tem uma história de vida, está no momento de vida, mas ali além do trabalho, a gente estava para servir. Então a gente trabalhava, mas a gente limpava, a gente tinha que fazer todas as outras coisas, de ajeitar, trabalhar, fazer procedimento, limpar tudo, organizar, e todo mundo num ato de servir. Se você coloca, imagina, eu tô aqui, eu vou fazer isso, imagina, eu tenho não sei o que, eu sei mais disso, vira um caos ali. Agora, se você coloca, não, que legal, pera, é importante a pessoa chegar, o paciente chegar, a sala tá bonitinha, a sala tá cheirosa, a sala tá arrumada, deixa eu dobrar a toalha desse jeito, não custa e faz uma diferença enorme. Isso é uma atitude sagrada de você olhar, não importa se ali você tá como médico, se ali você tá como terapeuta, se ali você tá como ajudante, se você tá como estagiário, se você só tá ajudando a organizar. Se você entende que aquilo é sagrado, que a tua função tem um valor,
você vai fazer aquilo com o máximo de amor, o máximo de gentileza, e você vai colocar aquilo de uma certa forma que não tem como a pessoa não perceber. Às vezes é uma delicadeza, né? Como eu estava falando do bom dia, às vezes como você recepciona o paciente que está ali nervoso porque vai receber um procedimento, está num tratamento, e você só recebe com carinho, com o olhar. Às vezes você tira uma dúvida e isso faz uma diferença no próprio exame, no próprio processo, ali na atividade que ele vai fazer, no tratamento que ele vai receber. E aí não importa falar, mas o médico que vai passar a sonda tem mais importância do que o que eu falei, olha, senta aqui, peraí que eu vou preparar o teu corpo para chamar a doutora e ela passar a sonda. Não, mas qual a importância de você perguntar se ela tá bem, se ela passou bem, explicar o procedimento, prepará-la bonitinha e chamar a médica. Não tem ordem ali de superioridade ou não. Todo mundo é importante para aquele tratamento ser eficaz para a pessoa. Esse é o sentido de você trazer esse sagrado, de você trazer esse sentido e doar algo a mais, doar amor, né? Doar um pouco daquilo que você pode fazer de melhor naquele momento, mesmo que a sua função seja pequenininha, mas você está inteira, você está com atenção, você está com consciência, e isso faz diferença. Peraí, gente, que passou aqui um textão e eu não consegui ler. Concordo em parte. Se seguirmos esse princípio, ficamos por anos em casamentos que não deveríamos estar, trabalhos que adoecem, nos acomodamos e esquecemos de buscar realizar os desejos da alma alinhados. Peraí. Acho que cortou aqui. Oi, Maga, tudo bom? Eita, cortou um pouquinho. Não, mas eu não tô falando diferente. Isso aqui não é, quando a gente tenta buscar a realização, quando a gente tenta fazer, não significa que a gente não vai mudar. Lembra? Você estava aqui quando eu falei a frase do Jung que ele fala sobre mudanças, que a gente não tem só que continuar, a gente tem que recomeçar? Isso mesmo forma que não é pra gente ficar estagnado naquilo que a gente tá, mas nem sempre vai dar para se separar no dia de hoje, nem sempre vai dar para largar o emprego amanhã. Mas você pode se planejar para fazer aquilo que você gosta. Eu sou uma que mudei total de profissão, mas me planejei para aquilo. Não foi no dia que eu decidi, foi um ano depois, porque eu tive que me preparar. Já fui casada, a gente se divorciou porque em algum momento não deu mais certo. Então cada um, claro, tem que buscar a sua realização, a sua felicidade, mas não é no primeiro instante ali que passa na cabeça que você vai falar, tá bom, vou mudar. Né? Então eu concordo com você, eu mesma sou uma pessoa que já passei por diversas mudanças e diversos recomeços na minha vida, eu sou super a favor, mas concorda que nem sempre dá pra gente fazer tudo que a gente quer na hora que a gente deseja? E aí nesses momentos, se eu aceito que neste momento não dá, mas que eu vou fazer de tudo, eu vou me planejar, eu vou me programar para ir atrás daquilo que vai me fazer feliz, eu tiro o sofrimento do dia de hoje e eu consigo fazer essa transformação não querendo negar uma situação, mas indo atrás daquilo que de fato eu quero. Porque quando eu só fico ali no olhar negativo de algo que não tá bom, eu quero excluir aquilo. E às vezes eu só saio sem saber de fato quem eu sou e o que eu quero, eu só sei o que eu não quero. É válido, tem sua importância e tem o seu sentido. Mas às vezes vale mais respirar um pouco fundo e tentar conhecer dentro dessa situação de desconforto, se fazer a pergunta, então tá, já sei que isso não, mas então o que é sim? O que eu quero? Né? O que me faz bem? Então o que eu imagino? O que eu aceito? O que eu não vou aceitar mais dessa condição? Eu consigo fazer essa transformação para algo que vai falar mais... vai falar melhor e mais diretamente com a minha verdade do que simplesmente só rejeitar o não. É mais fácil e eu acho que é uma grande coisa a gente descobrir os nãos. Mas em algum momento a gente tem que parar e perguntar, então, o quê? Nem sempre vai dar pra gente fazer tudo como a gente imagina. Mas se a gente coloca um pouquinho dessa atitude do sagrado, do amor, da gentileza, diante daquilo que eu não consigo mudar, eu melhoro o meu dia a dia, eu tiro um pouco o sofrimento da tarefa. E isso não é a resiliência que a gente costuma escutar por aí, que é como se fosse assim, aceita que é isso.
A resiliência não é isso, né? Mas é uma atitude que eu me coloco diante da minha própria vida, diante do self, não só diante de Cronos, né? O tempo, o Deus cronológico, mas de Kairos, que é o Deus do tempo oportuno, do tempo certo, do tempo exato, para também esperar a vida me mostrar aquele momento da grande virada. Então tem uma atitude nossa com certeza ativa, mas também a gente tem que entender que nem sempre a vida vai responder ao nosso desejo naquele momento, tá? Essa é a minha visão. Me fala aqui porque ficou um pouco cortado. Se... que você achou disso? É a minha opinião, mas eu entendo que às vezes pode parecer isso, né? Que é só o ficar, né? É só o aceitar. E o aceitar não é concordar, né? Às vezes eu tenho que aceitar uma situação e não concordar com ela. Mas só quando eu aceito uma situação, eu posso ter um plano de ação para fazer, então, de fato, aquilo que eu concordo. Mas eu preciso aceitar, às vezes, que o casamento acabou, eu preciso aceitar que a minha vida naquele emprego acabou, eu preciso aceitar que a minha condição financeira agora apertou, eu preciso aceitar para tirar o sofrimento e começar a pensar em plano de ação. Isso não quer dizer que eu concorde com a minha vida financeira, que eu concorde, sei lá, com o marido que eu tenho, ou que eu concorde com o trabalho. Não sei se ficou claro, tá? Me fala aí. Servir é a verdadeira nobreza de uma atitude. Ensinar ou ajudar não é tão nobre e sagrado porque pressupõe... depende. Se você tá ali ensinando como... Uma coisa é você passar o conhecimento, né? Esse é o verdadeiro ensinar. Agora, hierarquia não necessariamente é uma posição de superioridade no sentido de poder, né? Às vezes, quem sabe mais tem que passar. Mas não significa que quem sabe mais está passando está acima de quem está ali aprendendo, porque o ensinamento vem de todos os lados o tempo todo, né? Às vezes aquela pessoa não tem o conhecimento de algo que você tem, mas a vivência dela dá um banho naquilo que você leu e naquilo que você aprendeu. Então a gente o tempo todo está ensinando e aprendendo. O importante é essa atitude de servir, de não reter pra gente, não querer guardar algo ou passar pela metade com medo do outro superar ou com medo do outro tomar o caminho livre, né? A atitude de servir é realmente nobre quando a gente coloca esse amor no ato de servir e não essa servidão no sentido do subjugado, né? Eu estou aqui para servir alguém. Não, devia ser nobre. Eu estou aqui para contribuir com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso. Mas você percebe, tudo que a gente vive hoje, o sentido da resiliência, o sentido de servir, tá tudo tão pejorativo e negativo que quando a gente fala de servir, a gente fala de resiliência, a gente fala de aceitação, parece uma pressão, né? Parece extremamente impositivo. E na verdade não deveria ser, mas é de fato como a gente vive ou como as pessoas traduzem. E eu acho que é isso que a gente tem que combater, né? É isso que acaba angustiando a gente. Peraí. Todos esses... obrigada, gente. Vocês estão gostando. Todos esses processos nos conduzem ao entendimento de nossa dimensão de polaridade. Aí, então, trabalhamos humildemente na aceitação do que é, sem deixar morrer as metas do que poderá vir a ser. Perfeito! Perfeito. É isso mesmo. Perfeito isso. Concordar no sentido de estar satisfeito, quando você falou em aceitar, eu acho que não é nem estar satisfeito, é de você concordar no sentido de realmente acreditar e compactuar com aquela atitude, com aquela visão, com aquele estilo de vida, com aquele jeito de viver. Às vezes a gente não concorda, a gente não acha certo, não acha que é o melhor, né? De repente a gente jamais faria aquilo daquela forma e daquele jeito. Mas eu preciso aceitar que para a realidade daquela pessoa, com as ferramentas que ela tem, aquele é o único modo que ela encara a vida dela. Aceitando isso, eu não preciso concordar em viver aquilo que ela vive. Mas eu também não posso arrancá-la dali e falar, não, você vai viver a minha realidade, porque a minha realidade é a certa. Isso também não é justo.
porque a nossa realidade, o nosso certo, também tem a ver com com o nosso pacote, com a nossa bagagem. Eu não posso querer que todo mundo viva a minha verdade, assim como eu também não devo viver a verdade dos outros simplesmente repetindo o que os outros querem. Por isso que é difícil essa manutenção do desejo e necessidade, do que tem que ser feito, mas da forma que vai ser feita. Viver é realmente difícil, né? Se relacionar é realmente muito complicado, porque envolve essas nuances, e é muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente ser engolida por situações opressoras, é muito fácil a gente se deixar levar, e aí sim eu concordo, né? Ficar em relacionamentos destrutivos porque a gente tem medo ou porque não pode ser feito, viver uma vida trabalhando com algo que a gente não vê sentido, né? E aí é só aquela vida ali, eu acordo, trabalho, ganho dinheiro, volto e durmo, e aí eu não sinto prazer. É muito fácil ser engolido por tudo isso. Não esquece do medo da mudança. Aí, ó, já tinha esquecido. O medo da mudança, né? Entra naquela dimensão do cérebro, da própria psique. Toda mudança, né? Todo novo vai mostrar pra gente também o novo em nós. Então, diante do novo, eu tenho que me colocar diante de situações que eu não sei se eu estou preparada, que eu não sei como eu vou reagir, eu não sei se eu vou me adaptar, eu não sei quais recursos eu tenho para me adaptar àquilo, mas ao mesmo tempo o medo é de perder uma ordem, porque mesmo diante de um caos, mesmo diante de uma desordem, se ela é conhecida, ela se torna uma ordem pra gente, né? Então, a Cristina Cairo, eu já falei aqui numa outra live, eu vou citar ela de novo porque eu adoro esse exemplo. Ela fala assim, a pessoa, desculpa o termo, tá? Mas ela fala assim, às vezes a pessoa tá num barril de merda, tá fedendo, tá incomodando, mas tá tão quentinho, né? Então ela brinca nisso e eu gravei esse exemplo porque é isso, às vezes tá dando tudo errado na vida, a gente não tá feliz, não tá legal, mas a gente tem muito medo de se arriscar para o novo, de algo dar errado, pelo menos aquele errado é um errado conhecido, eu já me conheço ali, eu já sei o que esperar do outro, o que não esperar do outro. Agora, esse medo de mudança vem desse medo dessas novas possibilidades, né? De tudo que pode dar certo e de tudo que pode dar errado. A gente verbaliza que a gente tem medo de tudo que pode dar errado, mas para e pensa. A gente também tem medo de tudo dar certo. Porque se tudo der certo, se a gente realizar aquilo que a gente imagina, como é que vai ser? Como vai ser eu tendo o dinheiro que eu imaginei, o trabalho, a posição que eu sempre sonhei? Como que vai ser perante os meus amigos? Como que vai ser perante a minha família? Às vezes a gente tem medo disso. Tem medo de se descobrir uma pessoa diferente, tem medo de desejar coisas diferentes do que eu desejei até ontem, né? De todo o meu entorno não fazer mais sentido. Então, o medo da mudança vem parte também do funcionamento psíquico, porque entra naquele padrão, é o velho conhecido que me dá uma pseudo sensação de estabilidade, e tem o medo emocional de ter que se deparar com aquilo que eu não sei com que vem, tanto negativo quanto positivo. Por isso que o medo muitas vezes paralisa, porque eu vou atrás daquilo que eu conheço. Agora, como que a gente muda, né, se eu não arrisco o que é diferente? Não tem como. Então, é por isso que a gente fala, né, tem medo, olha para esse medo, mas vai com medo mesmo, né? Vai tateando, desacelera, mas vai com medo mesmo, para dar tempo do seu corpo, dos seus hormônios, do seu emocional se adaptar e aí entender que sim, vai ter o pacote de coisa negativa, mas pode vir muita coisa boa e muita coisa positiva de você que nem você saberia se não tivesse essa mudança, né? Então por isso que a gente não tem que ter medo. Por mais que dê medo, sim, todo mundo sente medo, a gente não tem que ter medo da mudança, a gente tem que ter medo de ficar onde a gente tá quando a gente não está feliz ou quando aquilo não está fazendo mais sentido, né? Quando a gente está conectado, então, com algo maior nas nossas tarefas do dia a dia, a gente pode, então, trazer essa noção de sagrado até pelas coisinhas ordinárias, pelas menores das atividades, né? Só que essa consciência está
cada vez mais distante da nossa realidade. Vou pegar outro trecho aqui do livro do Valdemar, está na página 59, que ele coloca assim: o ser humano contemporâneo está sofrendo a crise da falta de significado existencial em função do desequilíbrio entre seu desenvolvimento exterior, que está cada vez mais poderoso, e o seu interior, que ficou subdesenvolvido por causa do excesso de estímulo para as relações horizontais. De fato, constato nas queixas da grande maioria das pessoas sofrimentos advindos das questões finitas, materiais e externas, e apenas uma minoria de indivíduos, geralmente tocados pela crise da meia-idade, a metanoia, tão comentada na obra junguiana, que relatam sofrimentos decorrentes das questões internas, imateriais e infinitas. O que é uma pena, pois se as pessoas dessem tanto espaço ao mundo interno como dão ao mundo externo, teríamos com grande certeza um mundo menos desigual, muito mais ético e íntegro, onde indivíduos, inclusive os políticos, pensariam muito mais vezes antes de cometerem atos espúrios, efêmeros e apenas estéticos como cometem, Então essa é a desconexão. A gente põe muita importância à matéria, ao que está aqui fora, ao que é conhecido, e a gente não dá a mesma importância daquilo que está dentro, daquilo que é imaterial, daquilo que eu experiencio, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vibro e aquilo que eu desejo. Então, outro ponto, amarrando sempre com a psicologia analítica, quando esse mundo concreto, racional, pragmático, ele chega no seu limite, quando ele está um caos, quando aqui fora está um caos, naturalmente surge a necessidade de se olhar para algo que está dentro de outra dimensão, de algo que é subjetivo, de algo, às vezes, que ele está muito sutil presente na nossa vida, porque não tem uma expressão tão clara aqui no mundo fora, que é o que de fato fala com a alma. O Jung coloca, se vocês quiserem, eu posso até postar, porque a gente pegou essa citação para gravar o congresso num outro tema, mas eu acho que cabe aqui. O Jung fala que essa vivência religiosa, ele até põe como atitude religiosa. Lembrando que religiosa, o que ele coloca, é uma atitude de respeito e conexão com algo que está acima da gente, com algo que é maior, com algo que transcende, tá? Esse é o sentido da palavra religioso e atitude religiosa que o Jung coloca na obra dele inteirinha. Então, o Jung ele coloca que essa atitude religiosa é uma verdade psíquica, é algo inerente à nossa psique. Então, não é algo que deveria ser absorvida fora em algum momento, mas a gente deveria o tempo todo trazer isso como uma recordação, um reconhecimento do que é algo sagrado que pertence à nossa psique. Ele fala que se assim não fosse, a gente não conseguiria reconhecer todos os símbolos que a própria religiosidade, a espiritualidade convida a gente a entender. A gente não faria a ligação do símbolo com o sentido. E aí eu não estou falando de novo de religião, mas todo mundo já teve em algum momento um contato onde se sentiu ali emocionado por uma música, por uma palavra, por uma imagem, por uma memória, um sentido de pertencimento, uma saudade, uma sensação de acolhimento, que talvez não era ali concreta, não era física, mas é desse encaixe com algo maior, com de fato um sentido da existência, da função, de um propósito. Por mais que a gente não viva isso o tempo todo, se a gente parar e se concentrar, a gente sabe que às vezes é uma música, às vezes é uma atividade. Na pandemia a gente viu muito isso, as pessoas redescobrindo o prazer de cozinhar, outras de mexer, de plantar, mexer com a terra, entrar em contato com a natureza. Tudo isso é o sagrado, tudo isso é uma atividade, uma atitude religiosa diante as coisas que estão aqui à nossa disposição. É saber que ao mesmo tempo que sou eu aqui, eu tô na minha finitude, mas que tem algo a mais atuando o tempo todo. Mesmo que seja o meu desejo, um desejo de algo maior diante do que eu tenho aqui de possibilidade. Mas é sempre fazendo essa conexão, da pequenez do meu ali, do eu, com a grandiosidade da minha alma, que também sou eu.
É esse tempo todo convivendo com esse paradoxo e essas polaridades. Peraí que eu vou ler. Sã, que bom te ver aqui. Saudades. A falta do sagrado tem muito a ver com a depressão e a ansiedade tão comuns no dia de hoje, não é? Sim, estudando aqui para essa live, eu até pensei em fazer esse gancho, mas sim, a falta de significado nessa rotina nos engole. Perfeito, Fê. É isso mesmo. Muito dessa falta de conexão, falta de sentido com a nossa rotina, não precisa ser nem falta de sentido com o universo, uma coisa maior, a falta de propósito. Por que que eu levanto da cama? Por que que eu preciso levantar? Por que que eu preciso fazer isso? Essa falta de sentido, essa falta do sagrado nas atitudes leva sim a um estado de ansiedade, que é esse desencaixe, é uma preocupação excessiva com o que pode vir, porque a gente precisa preencher e dar conta sempre de mais, e a depressão vindo na sua polaridade, falando, cara, esse mundo aqui fora não reflete o que eu sinto. Mas espera aí, o que você sente? Por isso que a gente sempre também tem que fazer essa pergunta. O que você está sentindo? Como que você pode se abrir mais também para as coisas que podem acontecer? Claro que nada é assim, né? A gente sabe que depressão também é química, a ansiedade também, mas o estado depressivo, o estado de ansiedade até virar patologia, vem sim num sentido de desconexão, tá? Li em algum lugar sobre uma tribo que fazia um ritual todas as manhãs para o nascimento do sol. Imagine você se sentir responsável por isso, torna a existência de cada um fundamental importância. Eu acho que eu já vi isso também, eu não sei aonde, acho que o Daniel vai lembrar, porque eu acho que ele já viu também. E é isso, assim, não é que é trazer uma fantasia, ter a inflação egóica. Não, gente, é só um sentido de pertencimento, é um sentido assim, você vale a pena, sabe? Eu preciso estar aqui, eu sou importante para a vida dos meus filhos, eu sou importante nessa função. Não sei se minha mãe tá vendo aqui, mas a minha mãe é uma que demonstra amor e carinho por comida. Então ela cozinha muito bem. Minha avó sempre foi assim, família italiana, quer falar eu te amo, põe um prato na mesa. E imagina se ela falasse, porra, que saco, eu tenho que cozinhar de novo, tenho que cozinhar de novo, tenho que cozinhar de novo. Tem gente que não gosta, mas para ela, ela deveria encarar isso como um mega de um valor, porque é o que ela sabe fazer, não só de melhor, que é muito bom, mas é o jeito que ela tem de demonstrar carinho, de acolher todos nós. Então isso é sagrado. Meu pai sempre viajou muito ao trabalho, mas toda vez, até hoje, que ele tá aqui, ele acorda mais cedo que todo mundo para fazer o café da minha mãe. Ele não sabe cozinhar, mas ele é responsável pelo café e botar a mesa do café da manhã. Então, por mais que ele não tenha consciência do quanto isso é sagrado, e eu mesmo depois de véia, quando eu vou lá para casa deles e se eu tenho um compromisso, tenho que acordar cedinho, ele acorda antes para continuar deixando tudo pronto. Não era só uma coisa quando eu morava com eles, quando tinha que acordar às 5h15 para ir para a faculdade. Não, é um jeito que ele tem de demonstrar, olha, eu tô aqui, eu tô cuidando, isso é o meu ato de amor. Ele sempre trabalhou muito fora, uma rotina muito puxada, mas o cafezinho dele é sagrado ali. Eu não sei quanto ele tem consciência, ele e minha mãe, de que isso é sagrado. Mas é um jeito que eles fazem de demonstrando muito mais e não falar, porra, que saco, sério, eu tenho que fazer esse café, levanta você já sabe fazer. Não, ele faz questão, né? Então é um jeito, ele, minha mãe, eu sei cozinhar, mas ela fazer isso para alguém é um jeito também de falar, olha, eu tô aqui, eu tô doando o meu tempo, eu tô doando o meu melhor, o que eu sei de fazer. É um ato de carinho, né? Então você ser responsável por algo maior, não precisa ser coisas muito grandiosas, mas poxa, você ser responsável por uma coisa ali e sentir valor naquilo e colocar o seu valor, mesmo quem recebe que não esteja nem sacando que isso tem valor para você, vai receber de uma maneira diferente, os inconscientes vão reconhecer isso. E isso tem um valor impagável, né? O problema é que o dogmatismo exagerado sufocou o sagrado na maioria das religiões, o que é muito triste e perigoso. Sim, porque até o ato da religião, quando passou para o homem tirou muito do sagrado das escrituras, do sagrado do ritual. E a religião, o homem se sentiu numa posição de poder ali.
E de fato vai tirando toda essa parte sagrada de algo tão bacana, de um potencial tão legal de reconexão. Pode ser o poder do mito. Pode ser, Fê. Também, né, que ele fala das tribos. Né? As famílias com as suas culturas demonstrando amor, né? Aí, ó que bonitinho. O filho abraçou quando colheu a hortelã para fazer o chá. Aí você pode falar, pô, meu, tem que colher hortelã para fazer o chá. Caramba, precisa pedir o chá agora, né? Poderia reclamar, mas não. Olha a gentileza e olha o que o filho reconheceu. Né? O filho reconheceu. Você não precisou falar, olha, quis fazer isso por você, é o meu ato de carinho. Então, colocar o sagrado nessa atitude no dia a dia é trazer para dentro da gente uma nobreza na nossa atitude, uma nobreza no nosso pensar, uma nobreza na nossa atitude, na nossa função, no nosso ofício. Ou às vezes, se a gente tem que fazer uma coisa que não é o nosso trabalho, não é a nossa função, mas por algum motivo sobrou, caiu no nosso colo. Se for possível, colocar um pouquinho de consciência e trazer essa ideia de dar o seu melhor, não significa que você tenha que acolher aquilo, amar aquilo, fazer sempre, mas ter uma atitude de colocar o melhor e entender que de repente para você é desse tamanho, mas para o outro é um presente que você pode dar, é de uma grandiosidade infinita. Isso é excepcional, isso é trazer o sagrado. Quando eu estava casada, a gente tinha uma faxineira maravilhosa, Dona Helena, que eu amo de paixão. Ela não só fazia muito bem aquilo, né? Ela não só deixava a casa impecável, mas ela fazia com uma paixão, ela fazia com um carinho cada coisa ali, que era excepcional. Você via o valor daquilo que ela fazia, porque não é só uma limpeza. Ela tava, e olha que a vida dela estava passando por tanta coisa, mas ela falava, eu faço pelo carinho, a gente não precisava nem pedir. Ela já se adiantava e ela fazia, ela cuidava como se fosse dela. E aí quando a gente chegava em casa e via aquilo, cara, era lindo demais, porque de fato ela fazia com um carinho. Tanto que mesmo depois ela teve que largar, porque o marido dela adoeceu, chegou a falecer, ela ficou doente, a gente continua falando com um carinho, porque ela virou da família. Se eu pudesse, ela estava hoje aqui do meu lado cuidando de mim, não é nem da minha casa. Porque o astral dela, o amor dela, o carinho, deixava o trabalho dela tão impecável que eu nunca mais vi em lugar nenhum. E olha que a gente tem uma que está acompanhando a minha família a vida inteira, que limpa aqui. Ela é uma querida, mas a Dona Helena passava um amor, ela transmite, transborda amor para todo mundo, conversando na rua ou trabalhando. E isso é trazer esse sagrado para cada dimensão, para cada coisinha. O Edinger, no livro Ego e Arquétipo, ele coloca, né? Antigamente o Jung fala isso, quando a gente tinha uma projeção desse sagrado na religião, e a religião, de uma certa forma, trazia a imagem arquetípica da totalidade, que podia estar nessa imagem de Deus, ela é total organizadora da psique. Então, antigamente, a gente tinha muito uma conexão mais em colocar isso, dessa imagem da totalidade, na religião. Por isso que as pessoas vivenciavam mais um sentido e de uma certa forma aquilo trazia conforto psíquico, aquilo organizava. Quando a gente foi tirando isso e passando para outros lugares, a gente começou a ter essa oportunidade, vamos pensar por esse jeito, de trazer essa conexão, olhar a totalidade em outras dimensões. O sagrado, ele não está fora da gente. Né? Os templos, o templo é interno, os templos de fora, a egrégora, é extremamente útil para recordar a gente da nossa potencialidade, porque a egrégora tem o seu papel. Agora, o templo está dentro da gente, pertence a gente. Essa capacidade de trazer algo luminoso é nossa. A totalidade também pertence dentro da gente, a nossa alma. Se a gente conseguir trazer essa vivência e esse olhar, que aí tem sim a contemplação, que já foi uma outra live que eu trouxe, né? Se a gente traz essa atitude e a gente escolhe mudar uma coisa na nossa rotina, mas com esse sentido, né, de trazer o sagrado até para uma coisa profana, mas para uma coisa pequena ou para uma coisa grandiosa,
a gente vai ver como essa dimensão que Jung coloca como uma verdade psíquica acaba trazendo ordem e acaba trazendo esse sentido de pertencimento, de organização psíquica, de bem-estar, de pertencimento à nossa própria vida. E essa é uma sugestão que eu faço para todos vocês. Tenta olhar para qualquer coisa, né, que vocês que estejam à disposição ali e tenta sempre fazer o melhor, tenta sempre fazer com sentido de reverência. Escolha uma coisinha diária, pode ser só para você, pode ser num bom dia, mas um bom dia com verdade, pode ser num trabalho que você vai entregar, tenta sempre colocar um algo a mais. Nessa atitude sagrada, a gente não se esforça para ser um pouquinho melhor, né? Por que a vivência de ashram é interessante? Porque ali a gente convive com pessoas que vivem uma vida tão diferente que a gente quer viver um pouquinho melhor, a gente quer ser um pouquinho mais saudável e a gente se lança para isso. Cara, é uma experiência que quando a gente volta para cá, a gente fala, cara, por que eu não posso viver um pouquinho daquilo aqui no meu dia a dia? Por que eu não posso acordar um pouquinho mais cedo e reservar um tempo para me conectar, para fazer uma meditação para quem medita, para praticar algo? A minha rotina ela é super puxada, ela vem sendo muito puxada, mas eu faço questão de colocar uma coisinha que para mim me dá prazer e lembra quem eu sou, que é uma atividade física. 6 horas da manhã eu tô na academia. É o melhor horário? Não, eu gostaria de malhar mais tarde para poder dormir mais. Só que quando eu piso lá, não importa que é às 6, eu tô fazendo algo que eu sempre amei, que sei lá porque por muitos anos eu deixei de lado. Então, sabe, aquela sensação que eu tô fazendo algo por mim. A meditação é a mesma coisa, a prática do yoga é a mesma coisa. Os meus estudos têm essa característica. Eu sempre tô tentando associar um algo a mais, amarrar com umas coisas aqui na minha cabeça. Por isso que às vezes fica confusa, porque eu vou amarrando tudo que eu já li, com o que eu já vi. Então aqui dentro é um bololô só. Mas é um jeito que eu tenho sempre de trazer algo ali que poderia só ser um peso ou uma função, uma tarefa, para algo que me traga essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar, a sensação que eu estou aprendendo alguma coisa mais, não só daquilo que eu estou estudando, mas de mim mesmo. E isso faz toda a diferença. Então, por que não transformar a nossa própria vida em algo valioso, né? Que merece atenção, que merece cuidado, que merece gentilezas, que merece um pouco de cuidado mesmo, de pegar leve, de compreensão, de acolhimento. Por que a gente não pode transformar a nossa existência em algo valoroso para nós, não é para o outro? O outro só vai se beneficiar porque os inconscientes se falam. Então, de uma certa forma, o outro também vai receber esse prêmio, vamos colocar assim. Mas não é para o outro, é para a gente. É uma atitude de valorizar aquilo que a gente sente e aquilo que tem valor, né? Esses pequenos rituais que a gente pode até colocar ritual de prestar atenção, escolher uma coisa, fazer, ou agradecer, acordar de manhã, agradecer qualquer coisa. Esses pequenos rituais, eles podem ser respiros na nossa rotina. E quando a gente tem esses respiros, a gente recebe, isso dá gás e energia para as nossas tarefas do dia a dia, né? Deixa eu só ver aqui, porque passou, eu não... Peraí. Olha, a hortelã tá famosa, aí eu também quero. Adoro um chazinho. Aproveitando que você falou sobre religião, os ateus podem ter uma relação profunda com o sagrado? Com certeza, com certeza. Tem muito ateu que tem uma vivência de uma atitude religiosa com tanto mais sentido do que aqueles que se pregam ser de tal religião, que vai lá, faz uma selfie, senta na cadeira e não pratica em absolutamente nada, não absorve nada, mas só tem ali o sobrenome, sou tal coisa, né? Muito ateu pode ter uma vivência profunda de sentido e significado, sim. Ele pode encontrar isso em qualquer outro lugar, nele mesmo, alguma coisa que ele gosta que faça sentido, que não precisa ser a imagem de Deus, não precisa ser uma religião. Mas ele pode sim encontrar o divino e o sagrado em qualquer outro lugar, sim. Viu? Até o cético cientista, se você for ver, porque ele tá fazendo aquilo por algo a mais, ele tem uma crença por trás. Agora, se ele encara isso como algo sagrado ou não, aí eu já não sei, porque vai da vivência de cada um.
Mas a possibilidade, sim, todos têm. Não é a religião, não é o ritual por si só que traz o sagrado, tá? Se fosse assim, tava todo mundo muito melhor do que tá. Porque muita gente frequenta lugares, mas não pratica e não vivencia a própria escritura. Então, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, tá? Mas sim, não tá fora. Por isso, o sagrado não tá fora. É a conexão que você faz com aquilo. Uma pedra pode te ligar mais com o sagrado se aquilo tiver um valor e conexão para você, do que você ir num ritual, por exemplo. Por isso que essa verdade, essa vivência é individual. E aí as religiões, as escrituras, os rituais podem servir como caminhos para você fazer essa trajetória. Mas tem uma atitude aí ativa e individual que cada um tem que fazer, não vem pronto. Porque senão fica muito raso e a pessoa vai perdendo essa conotação, vai só repetindo, sabe? Repetindo o que está escrito, sem entender, sem compreender, vai ficando cada vez mais distante da realidade e aí vai ficando só um pensamento unilateral, que para o Jung é um pensamento de neurose. E aí isso sim demais do que contribui. Compreendo e concordo com isso que você falou, mas o fazer tanto não acaba sendo uma linha tênue com a sobrecarga? Com certeza. E eu tenho raiva de mim por isso. Não sei se você falou do que eu falo que eu acabo me sobrecarregando muito. Da minha outra profissão, né, eu era publicitária, um dos motivos que eu larguei, porque não era a vida que eu queria levar, de insanidade, né, puta, era tudo muito. E aí eu mudei, falando, não, o problema está na publicidade. Mentira, o problema está em mim. Tudo bem que a publicidade contribui muito para essa loucura, mas tem uma workaholic aqui em mim que me irrita profundamente e eu tô trabalhando isso em terapia. Porque não é a vida que eu acredito que seja melhor, não é a vida que eu quero levar, mas quando eu vejo eu tô fazendo muito. Mas eu tô no meu processo, eu não consigo falar não para um monte de coisa que eu preciso falar não. Então, já que algumas coisas eu não consigo falar não agora, eu não consigo limpar agora, pelo menos eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Mas sim, pode ser uma sobrecarga sim. É que quando eu tô fazendo essas coisas me dá um bem-estar tão grande que eu acabo ficando energizada. Mas eu preciso tomar cuidado para eu não me enganar e colocar coisas e meter os pés pelas mãos. Mas você tá certa e isso tá errado o que eu tô fazendo. É que no momento eu não consigo falar não para uma série de coisas. Mas eu tô em terapia e eu vou conseguir. E minha vida vai ser mais leve e eu vou conseguir fazer tudo que eu gosto, só que de uma maneira mais normal, mais calma. É que eu ainda não consigo, isso me dá muita raiva, me estressa muito. Mas eu não consigo. Ainda não. No final do Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung cita uma velha lenda. Há uma velha lenda muito bela de um rabino a quem um aluno em visita pergunta: Rabino, outrora havia homens que viam Deus face a face. Por que não acontece mais isso? E o rabino respondeu: porque ninguém mais hoje em dia é capaz de inclinar-se suficientemente. Puta, show, né? É a atitude que faz o evento ser significativo. Aliás, a ideia de Deus é legal pensar, né? Ele só existe porque... Deus também só existe porque a gente existe. Porque se a gente não consegue acessar e ver e entender Deus, será que Deus existiria? E aí é uma discussão que Jung coloca aí, isso é interessante a gente pensar, né? É preciso com efeito curvar-se muito para beber no rio. Isso aí. E sem hipocrisia, sabe? Não é ler o Jung, ler a frase bonita e falar: uau, que lindo! Quanto você está fazendo a lição de casa? O quanto você tenta aplicar na sua vida e lida com as frustrações de não conseguir. Senão a gente vira papagaio de frase de efeito. E isso não é sagrado, e isso não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Então, mesmo as coisas lindas de Jung, a gente tem que botar aqui pra dentro e falar: como que eu fico nessa situação? Beleza? Combinado? Não sei se dá tempo, mas qual a visão sobre alucinógenos e a experiência do sagrado? Isso pode ser legal. Eu tenho até um amigo que ele está estudando psiquiatria e o uso de alucinógenos e psicodélicos. Eu posso, se vocês quiserem, até convidar ele para fazer um bate-papo aqui.
Mas tem uma live, qual que é, Daniel? Que eu falei, que eu até citei, que o Jung coloca sobre, que ele fala sobre LSD e um outro. Eu não lembro, mas vai ficar para uma próxima, tá? Porque isso aí abre uma porteira, não é nenhuma portinha de discussão, tá? Mas não necessariamente aquilo que você vai ler, aquilo que você vai enxergar, vai ser uma experiência sagrada. Tem muita gente que vai para rituais, faz uso de substâncias e fica a experiência, pela curiosidade. Mas aquilo não é cuidado, aquilo não é compreendido. O Jung fala, para algo ser transcendente, eu preciso estar com o ego ativo ali, num grau de importância do que esses conteúdos do inconsciente. E muitas vezes as pessoas usam substâncias que tira, né, rebaixa tanta consciência que um ego ali não está presente e vira loucura pela loucura. E aí loucura não é experiência sagrada, né? Para ser uma experiência sagrada tem que ter um ritual, tem que ter um simbolismo, tem que ser cuidado, e aquilo que é vivenciado, despertado, tem que ser acompanhado e codificado pela consciência, pelo eu também. Senão seria só uma esquizofrenia ali, uma viagem. Então, bem toscamente falando, é isso. Mas tem os usos agora, tem estudo que eles estão fazendo. Se vocês quiserem, eu posso pedir para esse meu amigo entrar aqui comigo um dia e ele explicar um pouco do que ele está estudando, porque tudo isso ainda está sendo muito pesquisado, né? Mas eu posso trazer como curiosidade mesmo e para a gente acompanhar. Eu não estudo isso muito, sei muito pouco, tá? Que mais? Deixa eu ver. Pode ser interessante, né? Eu vou ver se ele topa. Até porque o mais difícil após os rituais é manter e fazer o que foi aprendido e vivenciado. Por isso que não se deve sair fazendo qualquer coisa em qualquer lugar, né? Independente se você concorda ou não, aceita ou não, tem que ser num lugar confiável, com uma pessoa que esteja ali orientando e que pode trazer contenção para tudo que pode emergir. E se puder trazer os conteúdos para terapia, eu tenho várias pessoas que trazem esses conteúdos e a gente olha, é muito interessante, porque aí você vê realmente esse movimento, esses conteúdos tomando forma. Galera, a gente estourou muito, mas tá bom, né? Já tá tarde. Até porque o mais difícil das pós-rituais, eu mandei fazer por isso. Consciente tem que estar presente, sempre. Isso o Jung coloca, não é opinião Marcela, é opinião Jung, tá? Então, a consciência, o ego, tem que fazer parte, inclusive, de experiências que acessam o inconsciente. Por isso que é tão difícil o ego estar ali presente como observador, não influenciando o inconsciente, mas não deixando o inconsciente atuar sozinho, porque aí é um perigo. É um perigo. Ah, já achou? Caramba! Isso que o Daniel manja das coisas, né? Olha aí, ó. Daniel colocou o link aí, tá no nosso canal do YouTube, dá pra ver. Tá? Deixa eu ver. Então é isso. Acho que eu já esgotei aqui os comentários. Galera, eu acho que é isso. Ficou mais alguma dúvida? O que vocês acharam? De verdade, não tinha ideia que essa live fosse render tanto. Amei a participação de todos vocês. Ficou realmente um bate-papo muito 10. Por favor, quero mais disso as outras vezes, porque fica muito rico. Tinha um monte de coisa que eu tinha anotado aqui que eu nem passei, mas nem precisa. Porque o que vocês colocaram teve até mais valor do que a minha colinha aqui. Então foi muito legal. A live sim, a live fica sempre gravada aqui no IGTV e o Daniel... Isso, ao longo da semana ele passa para o nosso canal do YouTube, tá? Que mais que eu ia falar? Eu acho que é isso. Eu volto aqui daqui 15 dias, né? Falando. Semana que vem é o Daniel que faz a live e eu fico aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Revejam depois com calma, porque acho que a gente falou muita coisa. Então revejam, se ficou alguma dúvida, não deixem de mandar pra gente. Se precisar de uma live complementar, de algo que ficou confuso, a gente faz sim também. Se eu esqueci de algo aqui que foi dito,
me recordem, porque às vezes as coisas vão falando, eu vou encadeando o raciocínio e aí eu esqueço mesmo. E se foi muito legal e vocês gostaram mesmo, compartilha com seus amigos, ajudem a gente aí levar o canal para mais pessoas, a divulgar o nosso trabalho, que a gente faz aqui com o maior prazer, tá bom? O Daniel colocou aí o link do YouTube, mas depois que quiser dar uma xeretada lá no nosso Conhecendo Jungflix, que tem bastante coisa legal. E é isso, gente, o prazer é enorme estar aqui, obrigada pela companhia de todos, desculpe estourar demais o tempo, eu sou uma que odeio quando as pessoas estouram o tempo, mas a vida é assim, esfregando na nossa cara, né? Paciência, eu vou levar para terapia na segunda, tá bom? Grande beijo para todo mundo, até a próxima semana que vem na conversa aqui e o Daniel na frente das câmeras e eu daqui 15 dias tô de volta. Um grande beijo, ótima semana para todo mundo e não esqueçam, por favor, faz a lição de casa, tá? Escolhe uma coisinha por dia e tenta trazer esse olhar do sagrado para cada ação e depois contam pra gente, vocês esquecem de voltar e contar pra gente, pode ser pelo direct, se mudou alguma coisa, como vocês se sentiram, se tiveram algum insight, tá? Grande beijo, boa noite e até a próxima, tchau!